Você já tinha falado das mudanças de comportamento que a crise está gerando nos negócios, mas me parece que ela também está gerando está forçando o investidor também a mudar o seu comportamento, né? Porque se a gente pegar a história do Brasil das últimas crises, sempre que a gente olhar para trás, pelo menos depois do real, né? 95, 97, 98, 99, 2002, 2008, 2014, a gente sempre entrava no momento de crise e todo mundo corria para aquela renda fixa de 14, 16, 20, 30% ao ano, que é uma coisa que não existe mais no Brasil, e mesmo quando a gente olha as taxas longas agora, elas estão apontando para alguma coisa entre 8, 9, a gente não está vendo longos de 2 dígitos no horizonte. Essa mudança de comportamento do investidor, ela aponta para onde? Assim, o investidor que precisa buscar rentabilidade agora, que precisa buscar isso de uma forma diversificada, pensando a longo prazo. Queria perguntar com relação à parte da economia, porque a gente teve a recente divulgação do primeiro trimestre, o PIB, e aí tivemos o dado de desemprego, olhando lá para os Estados Unidos, até acho que de repente focar primeiro Bolsa Americana, depois a gente pode falar de Brasil. Então, o dado de desemprego saiu na semana passada, 14,7%, 23 milhões de pessoas desempregadas. Olhando pelo o outro gráfico, que é o U6, que considera aqueles que já desistiram de buscar emprego e aqueles que trabalham part-time, então é o trabalho não de turno integral, a taxa de desemprego iria para 22,8%. E a gente teve o primeiro trimestre apenas com um mês, digamos, de pandemia, afetado pela pandemia, que foi março. O segundo trimestre, que vai ser abril cheio, talvez maio, metade ou cheio, e junho ainda sem saber, será que o mercado não está precificando demais uma melhora ainda muito incerta? Então, assim, acho que o mercado recuperou, principalmente por essa primeira razão, injeção de capital sem precedentes, muito rápida, muito mais rápida do que foi em 2008. E segunda coisa também é essa visão de que já passamos do pico, né, da curva de casos do coronavírus. A Europa já está bastante, né, à frente do pico, os principais países, né, então já começamos a falar de reabertura. Nova York também já passou do pico já algumas semanas, já começa a se falar em reabertura. Outras regiões menos, né? Aqui no Brasil a gente ainda nem chegou no pico, né? Ainda faltam uns 20 dias aí, segundo os modelos, então parece um pouco prematuro falar de reabertura nesse momento no Brasil, porém já se fala, né, por conta do impacto econômico né, que essas quarentenas estão tendo aí no país. Então foram esses dois motivos, né? Fed e as curvas do coronavírus passando do pico. Até pouco tempo atrás eu acreditava que talvez a economia que mais rapidamente do mundo conseguisse se recuperar seria dos Estados Unidos. Hoje eu estou revendo minha posição e estou começando a pensar que a economia que vai mais se recuperar e recuperar mais rápido será da China. Será que não seria possível, e aí é uma pergunta que eu coloco com um prazo mais longo, que essa pandemia mundial seja o marco definitivo de que os Estados Unidos vão perder a sua posição hegemônica e a China, através de tudo que se produziu, vai acabar conseguindo evoluir numa velocidade e numa potência muito maior e se tornar realmente a máquina mundial? Então, você estava falando aí em relação à política monetária, né? E é meio que consenso entre economistas, analistas, que tão importante quanto a política em si é a comunicação da política, né? Às vezes até a comunicação, eventualmente, é mais importante do que os próprios atos do Banco Central. A gente vê muito isso no Fed. Será que nesse ponto, né, a equipe econômica, a gente sabe que há uma certa independência aí, mas a equipe econômica não está falhando em deixar mais claro aí para o mercado qual é que é a política, como você falou, né? Qual é o patamar de câmbio estável? Enfim, não há uma sinalização meio caótica até em relação ao que foi feito na última reunião, em relação à reunião anterior. Como é que o mercado vê isso? Como é que vocês estão vendo isso?